Senado. Eu tenho certeza que juntos nós encontraremos as soluções para um enfrentamento mais eficaz à pandemia da Covid-19, que já nos assola por mais de um ano, uma emergência de saúde pública internacional e que nos afeta de uma forma muito significativa. Os senhores sabem que esse ano de 2021 nós temos o concurso de uma variante do vírus, a variante P1, ou de Manaus, que ela parece ser mais contagiosa, parece também estar associada a uma maior letalidade. E qual é a consequência disso? É que o número de óbitos no ano de 2021, ele hoje supera o número de óbitos que ocorreu no ano de 2020 inteiro, né? Mostrando a gravidade dessa doença e a necessidade de adoção de medidas que sejam eficazes para vencermos essa situação grave na saúde pública nacional. Felizmente, nós assistimos uma diminuição do número de diagnósticos e essa diminuição também se reflete numa redução da média móvel dos óbitos, claro que em um patamar ainda elevado, que nós não gostaríamos de estar perdendo tantas vidas, mas, por outro lado, ações como a campanha de vacinação representam uma esperança de uma solução mais eficaz para o enfrentamento da pandemia. Claro que não é só a vacinação. Eu tenho, desde o primeiro dia que assumi o cargo, reiterado a importância das chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento social. Essas ações elas já têm sido acompanhadas de campanhas publicitárias, orientando a população brasileira para que adotem essas precauções, porque nós sabemos que o uso de máscaras ele tem um efeito se a sociedade aderisse a essa medida de uma maneira mais homogênea, de quase a vacinação da nossa população. Por isso que, de maneira reiterada, nós fazemos esse apelo. Estou vendo aqui o nosso querido senador Isalci Lucas praticar atividade física, ele está sem máscara, embora que a OMS pareça querer flexibilizar a prática de atividade física ao ar livre sem máscara, mas é sempre bom lembrar que é importante e fundamental que todos nós passemos uma mensagem para a nossa sociedade. Aqui não é nenhuma crítica ao senador, evidentemente, né? Que o uso da máscara é algo prioritário. Em relação à campanha de vacinação, nós temos a nossa campanha que tem acelerado o seu ritmo. E essa aceleração do ritmo, ela depende do nosso Programa Nacional de Imunização, que é um patrimônio de todos os brasileiros, e que se nós respeitássemos o Programa Nacional de Imunização conforme pactuado na tripartite, ele iria melhor. Ocorre que os senhores sabem que na bipartite, às vezes se muda a orientação para incluir um grupo ou outro, e isso termina por alterar a harmonia no nosso programa e atrapalha o processo de vacinação. Então, é até um apelo que eu faço, que nós sabemos que no afã de contribuir com a vacinação, às vezes se pressiona para botar um grupo prioritário ou outro, que todos têm razão em querer ter a vacinação o mais rápido possível, mas às vezes isso atrapalha o nosso PNI. Então, fazer com que o PNI tenha as decisões pactuadas na tripartite mantidas e que nos municípios, nos mais de 5 mil municípios do Brasil, ele seja cumprido, é um desafio para todos nós. Os senhores sabem que no sábado nós divulgamos um calendário de previsão da distribuição de doses. Eu digo previsão porque nós não temos essas doses aqui no Ministério. Essas doses, elas são entregues ao Ministério, elas são oriundas, sobretudo, de 2 laboratórios, o Instituto Butantan e a Fiocruz, ou doses importadas,
E assim que essas doses chegam, em até 48 horas, essas doses são distribuídas para o Brasil. Então, se os senhores puderem observar o vacinômetro que está disponível em quase todas as capitais, acho que em todas as capitais, lá teremos mais de 57 milhões de doses distribuídas e cerca de 37 milhões de doses aplicadas, ou seja, tem uma diferença de 20 milhões. Isso em si já gera uma certa confusão, que eu já pedi até ao nosso pessoal de comunicação para fazer uma mudança, para que a gente não gere tanto calor em relação a essa questão da vacina, porque aí gera uma discussão, essas doses, elas estão onde? Não aplicou? A maior parte dessas doses foram aplicadas. Algumas são D2, que estão guardadas, outras não chegaram aos municípios, porque há um retardo, aí há um delay de cerca de quantos dias, mais ou menos? De 10 dias para que essas doses, uma vez entregues, elas sejam distribuídas para os municípios. O fato é que essa disparidade de doses distribuídas e doses aplicadas, isso tem gerado muita polêmica em rede social, e tudo o que nós não precisamos nesse momento é polêmica. Nós precisamos passar uma mensagem harmônica para a nossa sociedade. Então, no mês de abril, nós temos a previsão de entrega de mais de 26 milhões de doses, né? E com essa entrega de mais de 26 milhões de doses, em vários dias, nós superamos a marca de mais de 1 milhão de brasileiros vacinados. Na sexta-feira, nós superamos a marca de 1,8 milhão de brasileiros vacinados. Isso mostra a capacidade que tem o nosso PNI. Nós temos 38 mil salas de vacinação e temos uma prova de que pelo menos 25 mil dessas salas, isso através dos dados do DataSUS, tem funcionado. Essas variações que aqui tem em relação ao calendário anterior, que estava divulgado pelo Ministério, se deve, sobretudo, em função de vacinas que estavam ali, 20 milhões de doses da Covaxin, que é a vacina da Bharat-BioNTech, que não foram autorizadas pela Anvisa, ou de vacinas entregues ou pela Fiocruz ou pelo Butantan, que não foram entregues na quantidade prevista em função de demora do IFA. O IFA, como os senhores sabem, é originário da China. Então, isso sempre dá uma variação, que pode ser para maior ou pode ser para menor, não é? Questões logísticas também estão aqui consideradas. O fato é que temos trabalhado fortemente para conseguir mais doses. A Pfizer, por exemplo, agora no dia 29, chegará o primeiro lote da vacina da Pfizer no aeroporto de Viracopos. São doses prontas e o Ministério da Saúde já organizou aqui toda a logística para essa vacina, que, como os senhores sabem, ela tem uma peculiaridade em relação à cadeia de frio. Nós temos capacidade, sim, para aplicar a vacina da Pfizer com bastante segurança. Outra questão que há em relação à nossa vacinação e que tem nos causado certa preocupação é a Coronavac, a segunda dose. Tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque, se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. E como essa semana não temos previsão de chegada de vacina do Butantan, só daqui a cerca de 10 dias, nós vamos emitir uma nota técnica acerca desse tema, porque, inclusive na minha cidade, João Pessoa, se judicializou e se foi entregue essas doses de Coronavac por judicialização. Só que se todos judicializarem, não tem dose para todo mundo. Não é a judicialização que vai resolver esse problema. O que resolve isso aqui são políticas públicas efetivas, que é o que nós temos tentado colocar em prática aqui no Ministério. Outro problema que estava muito forte quando eu assumi o Ministério era relativo ao kit de intubação. O Ministério fez uma série de ações para conseguir um aporte maior desses kits de intubação. Nós tivemos também o apoio
da iniciativa privada, a Vale e outras indústrias fizeram uma doação muito expressiva. Esses materiais, um primeiro lote já chegou e nos atendeu, e ajudou muitos estados e municípios. Um segundo está chegando. Amanhã já saiu hoje de Portugal uma doação da Espanha, e o Ministério da Saúde abriu um pregão nacional e internacional sem fixação de preço, e estamos negociando com a OPAS, e a curto prazo nós vamos anunciar também uma remessa desses insumos vindos dos Estados Unidos. A situação do oxigênio, ela também não tem sido tão forte como foi há cerca de um mês atrás, está relativamente sob controle. Nós tivemos um acidente em uma das plantas da White Martins no sábado, felizmente não houve vítimas, e era mais numa indústria de enchimento dos cilindros. Outro ponto é que eu informei para os senhores que nós estávamos apoiando a White Martins na importação de caminhões. Esses caminhões são eles que levam oxigênio líquido. Chegaram 18 caminhões vindos do Canadá, que vai nos ajudar em relação a esse insumo, né, o oxigênio. Em relação aos recursos que foram transferidos, né, para estados e municípios em 2021, 27,4 bilhões, isso em rotina, e 1 bilhão destinado ao cuidado à Covid-19, né? Em relação aos leitos, mais de 20 mil novos leitos autorizados pelo Ministério da Saúde, 1,3 bilhão, né? 8.879 leitos autorizados na região Sudeste, 4.602 na região Nordeste, 3.609 leitos autorizados no Sul, 1.756 na região Centro-Oeste e 1.044 leitos autorizados na região Norte. Ou seja, todas as demandas por autorização de leitos, uma vez solicitada, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde tem deferido. Então, em relação a um outro tema que eu gostaria de pedir atenção aos senhores, sobre o protocolo de tratamento da Covid-19. Como eu falei, já naquela primeira oportunidade que tive o prazer de conversar com os senhores, nós vamos submeter à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS um pedido para que se faça um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica para assistência desses pacientes. Isso desde a atenção primária até a alta complexidade, que é a atenção nas unidades de terapia intensiva. A Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080, de 1990, em seu artigo 19, ela dispõe sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde. E lá está descrito, está disciplinado, que compete à Conitec a elaboração dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas. A Conitec, uma vez deliberando sobre o protocolo, esse protocolo é colocado em consulta pública para que receba contribuições da sociedade brasileira, e depois que essas contribuições elas chegam, elas são analisadas, e o plenário da Conitec delibera uma recomendação que será ratificada ou não pelo secretário de Ciência e Tecnologias e Insumos Estratégicos, e com direito a recurso ao ministro da Saúde. Portanto, como o ministro é o último na cadeia administrativa recursal, o ministro ele não vai, num primeiro momento, emitir juízo de valores acerca de fármacos, acerca de determinados produtos, porque eu posso ser recorrido para que disponha acerca do protocolo elaborado pela Conitec. O doutor Carlos Carvalho, que é professor titular de Medicina da Universidade de São Paulo, tem nos apoiado, juntamente com as sociedades científicas que estão envolvidas no enfrentamento à Covid-19, e nós já soltamos 2 notas técnicas, que não são protocolos, porque só é o protocolo quando ele é aprovado pela Conitec. Uma delas fala sobre o uso racional de oxigênio. Eu falei em racionalização do oxigênio, for dizer que eu queria fazer racionamento,
não é o caso. Racionalização é uma coisa, racionamento é outra. E a gente tem que disciplinar e orientar os médicos para que proceda de maneira correta com esse insumo, porque ele é um insumo estratégico. O outro ponto é em relação à intubação orotraqueal. Nós sabemos que esse é um procedimento que, muitas vezes, os pacientes podem morrer durante a intubação, e é preciso que nós consigamos dar apoio aos profissionais que estão na ponta, há muitos colegas mais jovens, e a gente tem que apoiá-los. Há uma carência na formação desses profissionais do Brasil, tanto que o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, vai disponibilizar, através de edital, 600 vagas, 300 delas para a medicina intensiva e outras 300 para os profissionais de enfermagem e de fisioterapia. Sobraram vagas no concurso de residência e nós queremos qualificar esses profissionais para o futuro. E em relação aos protocolos, senador Confúcio, senhores senadores, é necessário, e há um projeto de lei, que é o projeto de lei 415/2015, de autoria do senador Cássio Cunha Lima. Esse projeto foi, eu subsidiei tecnicamente o senador para a elaboração desse projeto, e ele versa sobre os aspectos econômicos das incorporações de tecnologias no sistema de saúde, porque essas incorporações, sobretudo inovações, elas são muito importantes agora nesse momento que vivemos dessa pandemia. Há muitas inovações sendo colocadas para o tratamento dessa doença. Aqui eu cito esse chamado coquetel de anticorpos monoclonais, que um deles obteve autorização pela Anvisa, que é o Regencov-2, uma autorização emergencial, e os dados preliminares, eles são alvissareiros, porque eles apontam para uma redução de 70% do desfecho combinado, óbito mais internação, quando os pacientes que têm comorbidades recebem esse tratamento de maneira precoce, né? Então, em função desse registro na Anvisa, eu já demandei para a Conitec, para que a Conitec faça uma análise detida sobre todos os aspectos relacionados com esse fármaco inovador, quanto à sua segurança, quanto à sua eficácia, quanto à sua efetividade, quanto à sua custo-efetividade, para que ele seja considerado ou não para a inclusão no protocolo. Nós sabemos que a grande maioria dos fármacos que são utilizados para a COVID, eles não foram desenvolvidos para o tratamento da COVID. Eu vou citar dois aqui. A dexametasona é um corticoide, um medicamento antigo. Essa dexametasona, nos pacientes que estão necessitando de suporte de oxigênio, os estudos, mais de um estudo, por exemplo, o estudo do Recovery, também o estudo do Grupo Coalizão aqui no Brasil, apontaram que esses indivíduos com a dexametasona, eles têm redução de mortalidade. Outro medicamento, que é um medicamento usado para o tratamento da artrite, ele já faz parte do Rename, é um medicamento chamado tocilizumab, é um medicamento que inibe uma citocina, né? Os senhores sabem que essa doença, ela tem um caráter inflamatório, né? Tem até a chamada tempestade de citocina. Essa medicação tocilizumab, ela tem uma propriedade de modular essa resposta inflamatória, e ela tem sido usada no nosso país, e com alguns bons resultados. Já há alguns estudos publicados, aqui mesmo no Brasil, esse mesmo Instituto Coalizão, ele fez um estudo com tocilizumab nos pacientes mais graves, e nesses pacientes mais graves, o resultado não foi tão satisfatório, mas outros estudos mostram que esse fármaco, quando aplicado numa fase inicial, quando você tem o início, está com a pneumonia grave e tem o início da resposta inflamatória, aí esse medicamento pode ter um benefício. Eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer para os senhores que essas indicações, elas não foram aprovadas pela Anvisa, não é, que é quem tem competência de aprovar o uso de fármacos. A Conitec, quando foi criada, em 2011, o decreto que regulamenta a Conitec, ele prevê que a Conitec pode solicitar à Anvisa a ampliação do uso de determinados fármacos. Isso já tem sido feito
há muito tempo e tem uma relação de fármacos que é usado para transplantes e para outras questões, e que esse contexto da Covid deixa essa questão mais emergente. Então, o projeto de lei 415, ele visa autorizar a Conitec para que fármacos usados no enfrentamento da Covid possam ser inseridos nos protocolos clínicos do SUS, e que nós consigamos, com esses protocolos, melhorar a assistência e ter melhores resultados nas nossas UTIs, com a redução de mortalidade. Então, eu pediria a atenção dos senhores para esse projeto de lei, que será apreciado pelo Senado Federal amanhã, e o relator é o senhor senador Fernando Bezerra Coelho. É muito útil que seja aprovado, porque vai nos ajudar em relação aos protocolos, porque nós não podemos fazer protocolos somente com medicações cuja indicação no tratamento da Covid-19 ela não está prevista. Isso pode tornar um pouco vulnerável do ponto de vista legal esses protocolos clínicos. Então, são essas considerações que eu gostaria de fazer para os senhores nesse primeiro momento, e já fico à disposição para eventuais perguntas que procurarei responder, e se eu não tiver os dados completos, vou recorrer aqui aos nossos secretários para que possam subsidiar os senhores com as informações mais detalhadas. Muito obrigado.